Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Sixcast, o podcast da Six Capital, que fala um pouquinho sobre mercado imobiliário, investimentos, afins. E hoje a gente tem o prazer de receber a Ludmila Braga, sócia da Tauhl Schecker Mayer Brown, responsável aqui pela área de negócios, transações imobiliárias. Depois você me corrige, Lud, se eu falar alguma bobagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos imobiliários, estruturas, atualizações da lei, assim, acho que tem vários assuntos legais, até conhecer um pouquinho da história da Lud. Bom, Lud, primeiro, obrigado por aceitar aqui o convite do nosso bate-papo. Eu que agradeço, prazer. Antes de a gente entrar nas estruturas que a gente até estava debatendo um pouquinho antes, o que mudou, acho que você está no mercado desde antes dos fundos imobiliários existirem, né? Que a gente estava conversando que era muito diferente do que é hoje. Conta um pouquinho como que você chegou onde você chegou e como que você entrou nesse mercado de direito imobiliário, transações, investidores estrangeiros e tudo mais. Vai ser muito legal para a gente conhecer. Olha, eu entrei no mercado, na verdade, depois, né? Porque a indústria de fundos de investimento imobiliários, formalmente, ela existe desde 1993. Então, em 1993, vou fazer um disclaimer, eu ainda era uma criança de 7 anos. Mas existia desde aquela época, claro, mas como muitas leis no Brasil, né, alguns instrumentos que são novos, eles demoram para pegar, né? Então, assim, eu acho que, de fato, o primeiro fundo deve ter sido criado aí nos anos 2000, né, muito depois da promulgação dessa lei. E é claro que demorou um tempo até isso ser formado, constituído, entendido, bem compreendido por todos, né? E, de fato, os fundos terem virado aí uma estrutura confiável, uma estrutura, até diria um safe haven, né? Um porto seguro para os investidores. Que investidor eu estava falando, acho que é de 2010 para frente, eu estava pensando nessa data. Você está falando de 20 anos ali para começar a vingar. É isso mesmo. Então, realmente, considerando 2010, 2010 eu diria que realmente é o ano aí que começa a ter mais opções no mercado, que de fato isso começa a cair um pouco mais, não digo no gosto dos investidores em geral, porque ainda assim era muito restrito, né? Nessa época você ainda tinha os fundos muito focados para esses grandes investidores, ou para aqueles investidores, aquelas famílias que usavam os fundos como um instrumento patrimonial, né, de organização patrimonial. Sim. Mas é muito interessante como você iniciou aqui a nossa conversa, porque, de fato, muitas pessoas não sabem que a lei do FII é de 1993. Ela é muito antiga. Sim. Né? Então, assim, como demora, né, até isso ser bem entendido, bem compreendido, e aceito pelo mercado, né? Aceito pelo mercado, e como é importante o papel do mercado nisso, né? Porque no final do dia é o mercado que molda isso, né? Que ajudou a moldar isso, junto com a CVM, junto com a Ambima, junto com os players de mercado, para entender qual que era o melhor formato, e um formato que fosse interessante para os investidores, por um lado, né? E interessante também para os desenvolvedores, para o mercado como um todo, né? Sim. Em todas as pontas, né? Então, isso realmente passou por um amadurecimento, como todas as leis no Brasil, né? Como qualquer lei, acho que no mundo inteiro, você precisa de um tempo para que aquilo seja depurado, seja digerido, testado, e seja testado, né? E seja ajustado. Então, mas é isso aí, é uma indústria muito fértil e que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Desde o começo da sua carreira profissional, você já foi focado aqui no imobiliário? Não, muito engraçado, porque, bom, eu sou filha de militar, né? Então eu mudei de cidade a minha vida inteira. Nasci, apesar do meu sotaque meio carioca, eu nasci no Rio Grande do Sul, quase Uruguai. E eu me formei na Federal do Paraná. Fiz Direito na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E eu sempre tive muito interesse na parte de Direito Societário, né? Esse era o meu foco. E lá em Curitiba, nós temos alguns escritórios muito bons na área, e tem um que é realmente muito bom, é do professor até hoje, até fui visitá-lo outro dia, né, o professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Legal. Que é um grande professor na área, né, livre docente, uma autoridade com vários livros, um estudioso na área, e eu me interessei muito em procurá-lo, né? Ele era professor da minha faculdade também, da Faculdade de Direito do Paraná. Sim.
E eu fiz questão de fazer estágio lá por conta desse viés societário dele. Esse escritório tinha, até pelas características, né, da cidade, enfim, você não tem em Curitiba, por mais que seja uma cidade muito e bem estruturada e com uma atividade econômica muito forte, você não tem, obviamente, a sofisticação das operações societárias que você tem em São Paulo. Então lá, qual que era a característica principal? Era pegar grandes causas na área societária. E isso me interessou muito. Até porque eu sempre fui muito briguenta. Então eu adorei juntar o contencioso com o societário, porque a matéria de direito eu adorava e tinha essa abordagem de você ter que conseguir uma decisão positiva, ter que correr atrás, ter que fazer recurso, argumentar, né? Então a capacidade argumentativa, ela cresce muito, porque você está lá, né, de peito aberto, conversando com o julgador, né, que vai decidir a causa. Muitas vezes você tinha que conseguir decisão liminar, né? Na época era que tipo de causa, assim, que você lidava mais? Era de tudo? Briga societária, realmente, briga entre sócios. Entendi. Propriedade. Separar, esse tipo de coisa. Separar, dissolução, exclusão de sócio, e pelos mais variados motivos, né? Muitas vezes por questão de fraude. Então, assim, são causas complexas que acabam pegando não só a matéria societária, mas vão até parar na polícia, são casos de polícia de fato. Então, isso me deu uma noção muito ampla do direito, né? Então, a partir daquele momento, eu tinha certeza que, por mais que eu gostasse de uma matéria, eu tinha que saber um pouco de tudo. Porque tudo que você faz tem um impacto. Então, não adianta você fazer uma estrutura que seja perfeita do ponto de vista societário, do ponto de vista contratual, do ponto de vista tributário, e não enxergar que isso pode ter impactos em outras matérias do direito, né? E aí, quando eu me formei, eu virei advogada lá. Falei, bom, agora eu vou para São Paulo, porque eu quero me especializar em direito societário, quero fazer mestrado, quero, enfim, trabalhar em escritórios que tenham essa pegada até mais de sociedade aberta, né? Porque lá não tinha, né? Tinham muito poucas empresas. Aí eu cheguei aqui e eu acabei, por recomendação de um colega meu e tal, acabei entrando num escritório, que é um escritório pequeno, um escritório muito focado em tributário, e o sócio do escritório virou para mim e falou, olha, me chamou muita atenção no seu currículo, porque você fala fluentemente 3 línguas, né? Eu falava fluentemente naquela época inglês, francês, espanhol e estava aprendendo alemão. Me chamou muita atenção porque eu faço muitos negócios internacionais e eu queria sua ajuda para fazer tanto o contrato, como também a interlocução com essa outra parte, porque o meu inglês não é muito bom, eu sou bom de negócio, de entender a estrutura e tal. E aí eu lembro que uns 6 meses depois de ter sido contratada, a gente foi para Malásia, fazer um negócio na Malásia. E o negócio era basicamente o seguinte, a gente ia negociar o monotrilho no Brasil. Nossa. Já vamos para direito de infraestrutura, né? Tantas caras. Na época eu pensei, bom, vamos fazer um MOU, né, um memorando de entendimento, um acordo preliminar. E aí você chega num país, 23, 24 anos que eu tinha, para negociar com um pessoal diferente, com cultura diferente, no meio do Ramadã. Isso era mulher fazendo interlocução com muçulmanos. Nossa. Né? E Malásia é um país mais aberto em termos culturais, enfim. Mas você vê como era importante. E aí, assim, no dia que eu botei o pé na empresa, que a gente ia negociar, eu falei, puxa vida, eu devia ter estudado mais as circunstâncias, porque eu sabia que era um país coisas diferentes, assim, tem que muito diferente, assim, né? Então, assim, vários costumes diferentes. Tem essa questão, né, infelizmente, cultural da mulher e tudo mais. Fui muito bem recebida, não acho que teve qualquer tipo de preconceito com relação a isso, de forma, pelo menos não de forma ostensiva. Fui muito bem recebida, tivemos ótimas reuniões lá, mas de todo modo, João, a gente tem que saber onde nós estamos e com quem nós estamos lidando. Sim. E aí aquilo foi um grande aprendizado para mim, porque eu falei, olha, realmente na próxima vez vou vir mais treinada, porque eu treinei para quê? Para a questão jurídica, não para a questão jurídica, para pessoal. Mas para a questão, e quando a gente faz negócios, e mesmo que advogado não seja, advogado não é o vetor de negócios, né? O vetor de negócios é o IB, são vocês, é quem se envolve, é o empresário, é o cara de negócios, né?
Mas é incrível como você tem um advogado que entenda do negócio, das circunstâncias, e saiba medir a temperatura da mesa de reunião, facilita a sua vida. Com certeza, viabiliza. E isso tudo tem a ver com estudar o cliente previamente, estudar a contraparte principalmente previamente. Né? O cliente eu conheço, mas a contraparte eu não sei com quem eu estou lidando. Eu não sei desse ambiente, não sei da cultura, não sei de nada. Felizmente, nós tivemos uma transação muito bem sucedida, né? Na época, a SCOME foi a selecionada pelo governo de São Paulo para fazer essa implantação do monotrilho no Brasil. E o mais interessante, João, é que eu acabei ficando responsável por introduzir a ideia do monotrilho no Brasil, porque na época o edital que estava em aberto era um edital de metrô. Nossa. Não tinha nada a ver com monotrilho. Não existia, são outras né? coisas. Não existia o conceito monotrilho no Brasil, imagina. Monotrilho era o trenzinho da Disney, né? A gente chamava, que era da Bombardier, se não me engano. Então, a gente teve que entender, olha só que legal, tive que entender quem eram os concorrentes daquela contraparte, porque aquela contraparte já estava do nosso lado, quem já tinha assinado o MOU, então casamos, né? Estamos juntos aqui, então vamos fazer negócio. Como é que a gente vai fazer negócio? Quais são os próximos passos, né? A gente tem que criar necessidade. O Brasil vai sediar a Copa, vai sediar a Olimpíadas. A gente tem um problema de infra grave no Brasil, né? Um problema grave de transporte, principalmente. Então, vamos aproveitar. E aí, como é que a gente vai entrar no Brasil? Qual que é a melhor estrutura? Sim. Como é que eu perco menos dinheiro? Qual que é a estrutura tributária? Qual é a estrutura que me protege mais? Um escopo gigante. Né? Aí a gente apresentou eles para quem? Para o time lá na época, né, da Serra Almeida. Então, que eles foram os parceiros da SCOME no Brasil, locais. A gente falou, olha, você tem que entrar com alguém local, porque esse edital não é para uma licitação internacional. Né? A gente tem que ter algum player aqui local. Então, casa com alguém local. Então, isso foi um aprendizado sensacional. Sensacional. E aí eu comecei a sair, por mais que a matéria que te levou lá tenha me levado e que eu amava e que ainda amo, que é direito societário puro, né? Eu já estava fazendo infraestrutura, regulatório, já estava, né? E claro, sem nenhum tipo de arrogância aqui, porque por óbvio a gente... Aí houve, né, outros escritórios que foram contratados, que a gente foi trocando ideia, foi conversando, foi alinhavando, o que era importante. Operação gigante porque é uma operação gigante e uma andorinha só não faz verão. Mas a concepção daquilo partiu da gente. Isso é muito legal, né? Você vê acontecer, você vê transformar as coisas, o negócio que você começou e depois começa a andar, tomar forma. Exatamente. Isso é muito legal. E aí nisso surge o quê? Singapura. Isso que é a pergunta. Porque Malásia fica do lado de Singapura, então assim, você pega no mapa, é como se fosse um país só, né? Aí tem uma divisãozinha terrestre e uma pontinha que se chama Singapura. E aí, numa dessas viagens para Malásia, país muçulmano, sexta-feira à tarde, acaba trabalho, fecha tudo e volta só no domingo. Falei, bom, vou ficar aqui, né, um país muçulmano, não posso... Não pode nem sair, não posso fazer beber, nada. não tem álcool, não tem isso, não tem aquilo. Falei, eu vou pegar um avião e vou para Singapura, passar o final de semana lá, porque era uma viagem de Rio-São Paulo, 40 minutos. Sim, era uma... Falei, vou para lá, vou conhecer esse país aí. Eu acho até que emendou com algum feriado deles, eu lembro que eu fiquei em Singapura, acho que segunda e terça, alguma coisa assim. E eu tenho ciricutico, né? Não consigo ficar parada, não consigo só aproveitar a piscina do hotel. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá na Embaixada do Brasil. Vou na Embaixada do Brasil, vou ver o que esses caras estão fazendo, o que tem de Singapura no Brasil. Né? Boa parte das embaixadas, se não, acho que todas as embaixadas, aliás, elas têm um setor comercial, né? Um head de trade. E aí eu mandei um e-mail para eles na época, e eles, lógico, passa aqui e tal, vem aqui. E para eles, acho que foi até o nome dele, ele tá até hoje lá, Carlos Feisey, uma pessoa sensacional, tem um trabalho muito, muito bom, assim, de desenvolvimento de relações comerciais entre Brasil e Singapura. E aí fiz uma reunião com ele e ele falou, olha, tá aumentando agora, a gente tá com um cara muito bom de Singapura lá no Brasil, acho que você tem que conhecê-lo, ele é do governo de Singapura, o governo de Singapura acabou de abrir um escritório comercial em São Paulo. Eu acho que você tem que conhecer esse rapaz, porque ele realmente está muito focado em desenvolver negócios entre Brasil e Singapura pelo governo, né? Então já tinha uma relação. Voltei para o Brasil, fui procurar esse sujeito. Esse sujeito se chama Clarence Ho,
Encontrei com ele faz 2 semanas aqui no Brasil de novo. E ele era do IES, né? International Enterprise Singapore, que é um braço de negócios do governo de Singapura. O governo de Singapura, não sei se vocês sabem, mas ele é como se fosse uma empresa. Ele não é um governo, ele opera como uma empresa, ele quer fazer negócios. Até a gente, viu, João, que trabalha com a parte de real estate, quando você for para lá, porque você tem que ir para lá, se você não foi ainda. Eu não conheço, mas vale muito a pena, acho que você tem que ir. E eles têm um museu lá, que é da cidade, agora esqueci o nome, enfim, mas é um museu da cidade que mostra o desenvolvimento de Singapura. Eles têm muito orgulho do desenvolvimento, porque eles se tornaram independentes, se a memória não me falha, em 1950. Sim, muito recente. Assim, faz 74 anos que eles se tornaram independentes. Muito pouco tempo, muito pouco tempo. E Singapura era um país paupérrimo. E se tornaram uma potência, assim. Uma potência. Eles eram pobres mesmo, assim, de passar fome. E eles têm esse museu que mostra o passado de Singapura, do ponto de vista de real estate, tá? Sim, de crescimento da cidade. E eles já mostram isso que é muito interessante. O planejamento para os próximos 50 anos. Já tem eles isso. Têm o planejamento, plano diretor dos próximos 50 anos, do que eles vão fazer. Sim. Né? Eles, para aumentarem o território, eles aterraram a areia. Para aumentar o território deles, para eles terem mais área, né? Então, assim, é um país que opera com uma cabeça de negócio. E aí eu tive relacionamento com o pessoal da Enterprise Singapore, né? Que na época era dirigida aqui no Brasil pelo Clarence Holt. E o Clarence me explicou tudo o que eles pensavam em fazer. Naquela época tinha uma pegada muito de oil and gas e muito de auxílio com plano diretor, por exemplo. Nossa. Né? Porque eles têm justamente essa coisa no DNA deles, né? De urban planning. Sim, deu certo, agora vou ajudar? Exatamente. Eles têm umas 3, 4 empresas, se não me engano, de urban planning, de planejamento urbano, e acho que todas elas têm um subsídio estatal, porque isso é importante para eles. E eles vendem projetos para vários outros países. Tem uma cidade na China, por exemplo, uma cidade super tecnológica, que foi criada por uma dessas empresas estatais de Singapura. E eles queriam fazer isso aqui. A gente ajudou eles, até era um plano diretor, eles iam mudar. Eles também começaram, né, de forma ousada. Eles decidiram mudar um pouquinho o plano diretor de Brasília. A gente falou, olha, isso vai ser meio complicado, não vai dar muito certo. Mas eles tinham essa intenção de melhorar e de criar Eles atuariam vendendo um serviço, assim? Vendendo serviço para planejamento urbano. Mas isso criou uma faísca aqui, no sentido de que, olha, tem negócio com eles, porque o negócio com eles não é só do país Singapura. Depois você vai entender, eles são um hub do Sudeste Asiático. Sim. Eles são um hub de negócios. Entrada para lá. Entrada e saída. Porque sim, se você bilateral lá. Filipinas, Indonésia, Vietnã, eles têm... Quais são as opções deles em termos de países livres, com uma estrutura financeira interessante, com uma estrutura de mercado de capitais bem colocada? Quais são os países do Sudeste Asiático? Singapura e Hong Kong. Hong Kong sempre foi o concorrente clássico de Singapura. Né? Em termos de taxas, ambos tinham tributações muito boas, muito interessantes. Tanto é que, esse é um caso interessante também, que eu ajudei lá o pessoal, e todo o meu parabéns aí pro embaixador na época do Brasil em Singapura, que foi tirar Singapura da lista de paraíso fiscal. Singapura era um país que era considerado paraíso fiscal tanto quanto o Liechtenstein, entendeu? Quanto o BVI. E quem visitava Singapura falou, mas a gente não tem como. É só por conta da tributação de pessoas jurídicas, a gente tem que resolver isso, porque os caras são muito eficientes. A gente não pode penalizar um parceiro comercial por ele ser super eficiente e por ele ter uma lógica diferente. Sim. Né? Ele é um país muito pequeno, né? Os Estados Unidos, um Brasil que é muito grande. Então ele tem que atrair esse capital de alguma forma. E ele concorreu muito na época com Hong Kong. Hoje, infelizmente, ele não tem essa concorrência. Né? Essa concorrência é muito limitada por conta de tudo que está acontecendo com Hong Kong, de ter uma incorporação, digamos assim, pela China Central, que deixa Hong Kong um pouco mais suscetível aí às questões políticas da China continental. Singapura agora está voando alto, sozinho. Isolado, né? Isolado, digamos assim. Então, com isso a gente está falando o quê? De 16 anos já. 15, 16 anos de relacionamento meu com o pessoal de Singapura. E isso foi aumentando, né? E
justamente por conta disso. Não são só as empresas de Singapura, são empresas brasileiras interessadas em ir para Singapura para aproveitar... O inverso também, né? E o inverso também, né? Para aproveitar o Brasil, e não só o Brasil, também a América Latina toda, né? Mas esse relacionamento é muito importante, né? E a gente tem criado esse relacionamento de uma forma muito paulatina e muito profunda com eles. Eu tenho muito orgulho disso, e até hoje mesmo a gente estava conversando aí sobre a criação da Câmara de Comércio Brasil-Singapura em conjunto aí com os principais players, as principais casas, principais empresas e fundos de Singapura aqui no Brasil. A gente acha que depois de tanto tempo a gente está maduro de fato para ter uma Câmara de Comércio, né, que possa de fato franquear mais negócios entre o Brasil e Singapura. Sim. E até aproveitando um pouquinho desse tema, antes de entrar aqui no real estate do Brasil, você lida muito também com essa parte de fora para dentro, né? Que nem você contou o caso aqui do monotrilho, tudo mais, assim, dando a visão talvez de investidores de real estate, o que hoje você sente que atrai eles? Fala, pô, Brasil, por que eu vou para lá, sei lá? O que eles comentam, ou quais são os principais medos que eles têm de entrar aqui no Brasil? O que atrai esse investidor para vir investir aqui no Brasil? O que você sente, assim, no seu... Eu acho que a gente tem várias circunstâncias aí que mudam de tempos em tempos para o Brasil, né? Você vê, só nesse tempo que eu estou atuando para eles, a gente teve a capa da Economist, a capa da Economist se afundando, tivemos a Dilma, tivemos Temer, tivemos Bolsonaro, tivemos Lula 3 agora, né? Então, assim, o Brasil, ele sofre pelo bem e pelo mal com essas mudanças. Boa parte dos investidores, e isso se aplica muito para Singapura, eles têm uma visão de longo prazo, né? Eles têm uma visão de longo prazo. Isso quando a gente fala dos fundos. Quando a gente fala de operador de real estate, que eu acho que é algo que interessa para a gente falar aqui, e acho que isso não é uma exclusividade deles, acho que isso acontece em boa parte dos países aí, eles têm uma visão mais de curto prazo, porque é aquela visão do developer, né? Sim, vou fazer uma operação ali... Eu tenho isso pronto, eu vou botar para alugar, eu vou botar para vender e tal. Quando ele vê que existe uma questão estrutural que é um pouco mais complexa do que ele está acostumado, porque lá é um país de 5 milhões de habitantes, e aqui é um pouquinho maior, né? Ele entende que existem complexidades e que o timing que ele colocou na planilha de Excel dele lá não opera no Brasil, né? E aí pode ter um descasamento, um desalinhamento aí de percepções, né? Então eu diria que para os fundos é uma coisa e para o developer é outra, né? E é por isso que é tão importante assim. Você sente muito, às vezes um tá saindo, outro tá querendo entrar, esse tipo de coisa, nesse nível, assim, falou, putz, visões totalmente opostas, onde um vê uma oportunidade, outro vê um risco e fala, putz, eu tenho dinheiro ou não tenho, então muda bastante. Muda bastante. E a gente precisa ter esse trabalho educacional com esses investidores, né? De falar, olha, tem que saber que você tem que entrar no Brasil, você vai ter que fazer uma diligência séria, uma diligência não só imobiliária, mas uma diligência societária, entender que existem riscos né, com os sócios, muitas vezes, por exemplo, para a questão tributária e trabalhista, é comum, né, que se atinja diretamente o patrimônio dos sócios. Então, se você vai entrar na sociedade... Coisa que, às vezes, no país dele não existe. Não existe, né? Então, olha, preste atenção, porque esse é um risco que você vai correr. Tem vários pontos positivos aqui, mas você tem também que ter alguns cuidados para evitar alguns percalços no futuro. Isso né? A gente sente aqui na Six, que a gente faz bastante negócio nos Estados Unidos, né? E quando a gente faz um desenvolvimento lá fora e um aqui, é muito diferente. Que nem lá fora, às vezes você contrata o banco para financiar seu empreendimento, o banco, não, que nem aqui no Brasil é comum, né? Você faz um financiamento com a Caixa vai uma vez por mês, faz a medição de obra e libera seu dinheiro, né? Que aqui demanda, né? O brasileiro precisa dar essa conferida. Lá fora, não, o banco confia. Você manda uma carta e fala assim, andei 10% da obra, ele libera 10% do dinheiro. Lá não tem muito garantia, tudo mais. E aqui, quando você faz, por exemplo, um CRI, você pega até a aval da bisavó do cara, né? Você tem que amarrar tudo onde você pode, porque o Brasil é diferente, né? Diferente. Às vezes isso o investidor pode não entender muito bem, não sei como você vê isso. Por exemplo, uma questão que a gente sempre recebe, principalmente de investidor americano, mas também de Singapura, de outros países, poxa, mas por que tem que fazer toda essa auditoria? Vocês não têm title insurance? Title insurance vocês não têm no Brasil? A gente não tem no Brasil, então... Ô, Lúcio, eu queria entrar em outro tema, falar um pouquinho de estruturas focadas em imobiliário, né? Que nem eu estava falando antes, eu sou formado em engenharia civil, né? Eu trabalhei um pouquinho no segmento,
e eu vejo que é uma dificuldade tanto de pessoa, né, mais de pessoa física, né, de entender que tipos de estrutura funcionam melhor, questões tributárias, societárias. Acho que o investidor conhece um pouquinho de fundo imobiliário, mas muitas vezes ele fala, putz, eu só compro lá uma cota, tem uma isenção, tudo mais, eu não sei como que funciona. Se você pudesse passar um pouquinho, não precisa, claro que não vai dar tempo aqui da gente falar de todos os detalhes, prós e contras, mas o que é a estrutura mais simples até um fundo imobiliário? Assim, o que existe aí no mercado? Olha, existe coisa, viu? Tem instrumento. Vamos lá. Isso mostra assim como o brasileiro ele é empreendedor, né? Ele vai fazendo, ele quer ir adiante. E acontece, né? Acontece, né? E essa questão jurídica ela é muito importante num país como o Brasil, porque de fato você tem uma penalização tributária muito grande dependendo do que você escolhe, né? Que você escolhe. Putz, isso torna o projeto viável ou não, né? Exato. Um você ganha 10, outro você ganha 1. O projeto é o mesmo, deu o mesmo resultado, mesmo custo, mesma venda, mas é uma questão jurídica, tributária, societária. Exatamente. E aí você tem tanto a questão das estruturas jurídicas que você vai utilizar, e você tem que ter na cabeça que, olha, essa estrutura pode ser muito boa agora, né? Mas amanhã pode ser que ela não seja melhor para mim. Porque a empresa ela é um ser vivo, né? Ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai tomando outras características. Então também o empresário ele tem que ter essa cabeça de que, olha, hoje essa pode ser a melhor estrutura para mim. Amanhã, talvez eu tenha que revisitar isso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, obviamente, é o impacto tributário, né? Terceiro ponto que eu acho muito importante é saber com quem você vai se aliar, quem vai ser seu sócio. E com base nisso, identificar quais são os percentuais, né? A gente brinca no direito. Pior coisa, é o que mais acontece no escritório, tá, João? Chegamos aqui, doutora, queremos fazer negócio. Ele tem 50%, eu tenho 50%, tudo igual. A pior coisa que pode acontecer. Por que vocês decidiram? Faz 51, 49, por favor, mas 50, 50. Então, assim, a gente brinca, porque, de fato, isso tudo são coisas importantes para se levar em consideração. Então, o que eu diria, João? Abra uma limitada. Quer fazer a coisa de uma forma organizada, né, de forma a delimitar e separar, isso eu acho muito importante, a responsabilidade pessoal sua, né, com a responsabilidade da empresa, né, segregar patrimônio, né? Olha só, por que você vai fazer isso na pessoa física, né, e confundir seu patrimônio, o patrimônio que você tem da sua família, com a sua esposa, dos seus filhos, com uma obrigação que você tomou na parte profissional, que às vezes não foi nem você, foi seu sócio, né? Ele decidiu fazer um negócio, mas vocês fizeram só um acordo, um contrato de investimento lá, então assim, primeiramente, abre uma limitada, né? É tão mais fácil, né? Você abre em uma semana, você abre uma limitada. Até pontos importantes, não é só, assim, a gente pensa muito no econômico, né? Quando a gente está fazendo negócio, fala, qual que é o rendimento que eu vou ter? Mas você está trazendo outros pontos, né? Tem essa parte de governança, de segurança patrimonial, vou chamar assim, que às vezes nem está na cabeça da pessoa. Ela está focada no negócio, que ela não vê, mas tem esses benefícios, né? Exatamente. E você sabe que na nossa experiência, assim, não só lá no escritório, como acho que em todos os escritórios aí que lidam com a matéria societária, né? A gente tem essa pegada assim do imobiliário muito focado em negócios, né? Por isso que a gente fala que é transações e investimentos imobiliários, porque a gente vê a coisa como um todo e como uma empresa. Então, quando a gente fala imobiliário, é a base imobiliária, né? Mas quando eu vou fazer um negócio, como é que eu boto esse negócio de pé, né? E o que eu tenho que ter na cabeça que é importante para o meu cliente, é importante para o negócio dele, né? Tem um sócio, faz um acordo de cotistas, né? Uma SA faz um acordo de acionista, na mesma. O importante é você ter um acordo em que você regule as responsabilidades de cada um, o que cada um vai botar, né? Cronograma, né? Responsabilidade. O que acontece se alguém falecer, se alguém ficar incapaz? Acontece. Você trouxe pontos legais, assim, às vezes a pessoa está montando, que nem eu falei, um exemplo, comprar um terreninho, construir uma casa, começa a levantar dinheiro sem nenhuma regra, né? Fala, não, bota 100 mil aqui que você vai ter 10%, você também, daí acontece alguma coisa dessa, ninguém se preparou, né? Daí vira uma briga, fica lá anos parado muitas vezes, não sei. Exatamente, é isso que acontece, infelizmente, né? E você tem um problema até, às vezes, mais sério de dissolução dessa empresa, né? De briga entre os herdeiros e quem ficou, o sócio anterior, né? Então, todo o escopo da empresa que era, vamos lá, colocar no nosso exemplo, né, desenvolvimento imobiliário, ela foi por água abaixo. Ela foi por água abaixo por conta de interesses pessoais. Então, assim, a gente tem que deixar muito claro o começo, meio e fim dessa empresa,
né? E a possibilidade também de reinvestimento. Porque se der certo, vocês provavelmente vão querer comprar uma nova casinha, comprar um novo terreninho, fazer aquilo. Né? Isso eu estou colocando no diminutivo, mas isso se aplica também às grandes empresas, é a mesma coisa. Né? Muda como a gente constrói isso, mas no final do dia é isso. A grande empresa, ela faz o acordo de acionista tal como você e seu colega têm que fazer. Né? Muda a sofisticação, mudam as preocupações? Sim. Né? Provavelmente a empresa você vai ter key persons que são diretores, mas não necessariamente são sócios. Então você afasta a questão da dissolução. Mas você ainda tem um problema daquela pessoa-chave que era o craque de obra, era o craque de planejamento e desenvolvimento que fazia acontecer, que de repente não está mais lá disponível. Né? Então isso tudo é bom da gente prever. A gente vai conseguir prever tudo? Não vamos conseguir prever tudo. Não, mas você já listou um monte de coisa que às vezes a pessoa quando só pensa no negócio não vai pensar, né? Exatamente. Ninguém pensa no negócio, cria o negócio pensando que não vai estar lá amanhã. Exatamente. Mas é importante pensar e pensar quais caminhos serão seguidos, né? E aí vem muito da minha experiência pretérita, lá quando eu era estagiária lá atrás, né? Quando eu era uma advogada recém-formada de briga societária. Porque daí, de tudo lá, né? Nessa hora, quando você produz um contrato, um acordo de acionistas, um acordo de investimento, um memorando de entendimento, seja lá o que a gente vai fazer aqui, a gente pensa, onde que isso pode causar problema? Sim. Né? Onde que isso amanhã pode gerar uma briga, pode gerar um problema, pode impedir. E aí a gente até se adianta e coloca cláusulas de que, olha, vocês querem brigar? Tudo bem, mas o investimento vai ser preservado aqui. Né? Então, assim, isso não pode atrapalhar o desenvolvimento. Sim. Né? Então, você já cria barreiras, já cria critérios até de avaliação, né, daquela empresa, como é que você vai tomar por base aí o valor se ele quiser sair. Então, isso tudo se aplica para o pequeno e se aplica para o grande, né? Em formatos diferentes, em proporções diferentes, mas isso é muito importante. Contrato de SCP que você falou, né? Isso é muito interessante porque pelo Código Civil, o contrato de SCP, ele está dentro do capítulo de empresa no Código Civil. Agora eu tô falando um pouco de juridiquês, desculpa aqui. Não, mas é bom, qualquer coisa eu vou perguntando. Mas ela não é considerada uma empresa. Não existe uma segregação de responsabilidade. Você fala, poxa, mas por que, Ludmila, então? Você acabou de explicar limitada e tal, por que eu ia usar a SCP? Porque muitas vezes a SCP ela é uma maneira muito prática de você convencer investidores a entrarem no seu empreendimento. E eu te digo como. Você é o cara que vai assumir risco, mas não os seus investidores. Então você é o sócio ostensivo e você, perante Receita Federal, perante contratantes, perante incorporadora, perante compradores, você é o responsável por aquilo, né? E você tem que ter uma contabilidade própria para aquilo, segregada dos seus outros negócios, mas os sócios investidores que vão colocar dinheiro lá dentro não correm esse risco. Não correm esse risco. Você tem uma obrigação com eles também, mas eles não têm, por exemplo, o risco de uma Receita Federal correr atrás deles. Não tem. Por quê? Porque eles estão lá na moita, eles estão lá, botaram dinheiro e querem receber o dinheiro de volta, simples assim. Falar, poxa, mas por que ele vai correr esse risco, né? Assim, qual que é o risco dele? O risco dele é muito menor, né, do que o seu. É o risco do negócio, é o risco do negócio que ele tem, né? Agora, para ele entrar numa limitada, um cara que não te conhece, quem vai entrar numa limitada contigo é o seu parceiro, é o seu colega, é o cara que te conhece, que tem confiança em você, né? Que tem o que a gente chama, eu vou falar aqui uma expressão latim, mas affectio societatis. Então ele tem afeição para entrar naquela sociedade com você. É diferente de uma sociedade anônima que você não está nem aí para affectio societatis. A gente né, não tem. Eu não preciso ter o mesmo objetivo que você, ser sua colega, ter qualquer tipo de relacionamento aí pessoal para isso funcionar. Na limitada você precisa ter. Na SCP você não precisa ter. É business. Business. Sim. E a SCP funciona até, eu já vi os dois casos de empreendimentos pequenininhos, né, onde o cara junta ali um pool de amigos que entram ali 10 SCPistas para fazer o empreendimento, há incorporações grandes também, né? Tem gente que usa isso. Gente que não se conhece, ninguém se conhece, um não conhece o outro e às vezes não conhece nem direito a incorporadora, mas confiou, viu, gostou dos números. E aí você fala, poxa, mas eu vou entrar nisso na física? O que você faz? Você abre uma limitada. Então o sócio ostensivo vai ser limitada, não vai ser o João na física. Né? Vai ser o João limitada. Né? João você já criou uma estrutura mais robusta. Você já cria uma estrutura mais robusta.
Então, assim, você continua tendo a responsabilidade perante terceiros, sim. Mas você não é você na física. É você dentro de uma limitada, dentro de uma contabilidade, de uma personificação societária, segregado, com responsabilidades segregadas, né? Então, com uma governança lá dentro. Não, legal. Eu não sei se é do seu segmento, mas também acho que outro tipo de estrutura um pouquinho mais recente que veio na CVM é do financiamento coletivo. Sim. Né? Que eu acho que ele veio com uma ideia de, montar um fundo ou fazer um CRIA, uma estrutura muito cara, só dá para fazer empreendimentos muito grandes. Então a gente vai fazer uma regulamentação da CVM, que é um produto regulado do CVM, que dá para fazer empreendimentos menores. Como que ela funciona? Ela é boa para o investidor também? Ela é interessante. A gente tem uma regulamentação específica para crowdfunding na CVM, né, que vai até determinado valor. Agora me fugiu a mente o valor, porque antes era pequeno, não era 5 milhões, foi para 10 ou 20, sei lá. Isso na cabeça, eu acho que foi para 10 milhões, mas eu não tenho isso tão claro aqui, mas você tem uma regulamentação específica disso, que evoluiu, inclusive, e você tem os SICs, que são os contratos de investimento coletivo. Eu acho muito interessante, tá, João? Eu acho que é uma forma de você acessar o mercado de uma forma organizada, né? De uma forma mais informal, né? Mas você ainda assim tem que ter alguns cuidados. E aí, a avaliação que a gente faz, né? E isso é muito caso a caso, é que talvez você tenha um custo considerável também. Não era para ter, né? O crowdfunding menos, o SIC um pouquinho mais. O SIC você tem que produzir bastante documentos, tem que contratar um advogado, você tem que passar lá pela CVM. Então, eu avaliaria outras estruturas. Eu avaliaria, por exemplo, uma debênture, né? Eu avaliaria a debênture, talvez seja melhor, né? Você tem uma SA fechada, emite uma debênture, talvez seja... Dá para fazer pequenininha, mais barata, assim, também? Dá. Porque até a gente tava fazendo essa conta esses dias. Falou, qual que é o CRI ou FII com valor mínimo que a gente consegue emitir sem penalizar tanto o investidor com o custo, né? A gente falou, acho que uns 10, 15 milhões, se a gestão abrir mão, tal, um monte de gente fizer baratinho, dá para ser. Contas aí, né? Mas isso está falando a mercado, né? A mercado. Mas pensa, por exemplo, um investidor, um empreendedor médio, que eventualmente ele não quer um contrato de SCP, mas ele tem lá 5 investidores. Ele faz uma debênture privada, né? Sim, essa alternativa eu nem tinha pensado. Estou falando, entre R$0 e 10 milhões, o que ele pode fazer, né? Então, essa é uma alternativa legal. E eu queria ir para outro tema também, Lúcio, que a gente estava falando assim, sobre a evolução das operações imobiliárias, né? A gente falou muito, por exemplo, a gente começou falando da lei de fundos imobiliários, que demorou, 20 anos para começar a vingar mercado aberto, né? E você contou aqui, antes da gente entrar, alguns casos de operações que foram feitas lá atrás e como elas evoluíram, assim. Você pode citar, por exemplo, uma diferença que mudou muito isso aqui? Uma transação imobiliária hoje, de uma operação imobiliária 10 anos atrás, sei lá, era muito diferente? Tinha menos segurança? Era mais fácil? Era mais rápido? Quais são as principais mudanças que você enxerga? Eu queria, assim, mais segurança. Eu acho que nisso a lei ela até evoluiu muito, até pró-comprador, muitas vezes. Mas o que me chama muita atenção são as características da estrutura de mercado, né? Então, antes era uma coisa muito mais... Vamos supor, por exemplo, mercado logístico, né? Galpão logístico. Antes você tinha o quê? Eu lembro que uma das primeiras operações que eu fiz, junto com o meu sócio, José Paulo Marzagão, aí meu mentor aí na área de direito imobiliário, inclusive, foi da compra dos ativos logísticos, né, dos galpões logísticos da Bracor, que era uma empresa do Sanzel, uma lenda no mercado imobiliário, né? Faleceu ano passado, mas é uma referência no mercado imobiliário até hoje, pela Prosperitas, né? Que hoje, né, tende a evoluir HSI, né? Hoje tem o nome de HSI, né? Digamos assim. Mas a Prosperitas comprou isso. E aí, quando você vê a estrutura do mercado, talvez, se você colocar essa operação hoje, talvez você tivesse outros players, né, com outros formatos, talvez você tivesse outros fundos, né, concorrendo por esses ativos. Na época, essa transação era um fundo comprando o ativo? Era como? Era o fundo da Prosperitas comprando esses ativos, né? E depois você faz um fast forward hoje o que você tem? Você tem as grandes casas aí, XP, BTG, né, atuando em conjunto com gestores muito experimentados, né, para desenvolvimento de galpões. E muitas vezes você tem já o pessoal de fora vindo direto, porque antes o que acontecia? Os investidores de fora,
eles até se interessavam para o Brasil, mas eles tinham que ter alguém que juntasse esses investimentos, juntasse esse tipo de investidores, e esse cara ficasse responsável por alocar o dinheiro deles no Brasil. Hoje em dia você tem esses investidores que não ficam mais só lá fora, eles agora querem vir direto para o Brasil. Sim, né? sim, sim. Os fundos de pensão, os fundos soberanos, que atuam diretamente. Né? Outro caso super interessante que a gente fez já 10 anos depois desse caso da Prosperitas, né? Já dando um bom fast forward aí no tempo, foi a joint venture da Goodman com CPPIB, APG, GIC, acho que First State Super também estava junto. Então, quer dizer, são esses fundos diretamente com a Goodman australiana, né? Então, um australiano que já estava no Brasil, com esses 4 fundos gigantes brasileiro para gerir as coisas dele. Joint venture para cuidar para desenvolver os ativos aqui no Brasil. Né? Então, já é uma estrutura diferente, né? Hoje você tem os fundos, né, imobiliários focados em logística, né, que daí é um outro tipo de papo também, né? Sim, e aí você tem esses investidores lá embaixo, né, os investidores de varejo, né, e estão interessados de querem saber, né, se não pagou a cota bem, questiona as transações, quer entender o que está acontecendo, né? Então você pensa na questão de governança, né, na questão do reporte desses investimentos, né? Naquele primeiro caso, você tinha que reportar quem, né? No caso Prosperitas, foi reportar para os meus investidores aqui fora, né? Sim, hoje falar mercado, muda tudo, né? Falar mercado. O segundo exemplo que eu dei da Goodman com os demais fundos aí de fora, são eles decidindo e reportando isso para os times internos deles, né? Hoje em dia, você vai ter uma operação de BTG, dessas grandes casas, ele tem que reportar isso real time para os investidores dele, porque você já tem o influencer que vai fazer empresa listada, né? Você vai ter o cara que é especialista que já vai postar no Instagram falando que a cota caiu, o que aconteceu, saiu um fato relevante, um BTS que está sendo discutido. Então, assim, isso tudo, o escrutínio ele é muito maior e ele é real time. Então, a gente tende a refletir para os fundos, né, os fundos de varejo, o que a gente entende como correto em termos de informação. Sim, né? sim. Até falando dessas mudanças, eu acho que no ano passado, bem recente, aqui a gente passou por algumas mudanças técnicas relevantes no mercado, tanto de fundos, que eu vou chamar aqui o mercado de participação, onde os cotistas entram como sócios, né, tendo uma participação do fundo, quanto no mercado de dívida, principalmente dos CRIs, né, que teve uma mudança relevante. Se a gente puder abordar cada um deles, indo, acho que talvez de trás para frente, começando por fundos, né? Acho que a principal questão que mudou no mercado foi falando sobre a alavancagem de fundos. Eu até estava falando para você, falei, os fundos já se alavancavam. Agora mudou, agora pode legalmente? O que agora mudou? Pode mais. Agora pode mais, antes não podia. O que mudou? A gente teve aí uma alteração legislativa em dezembro, né, do ano passado, mas que foi uma mudança nessa lei de 93, né? A gente começou falando da lei dos fundos, a 8668 de 93, e abriu a possibilidade dos fundos instituírem ônus reais, né, hipoteca, alienação fiduciária, enfim, sobre os seus imóveis, né, desde que para interesses, desde que para obrigações assumidas pelo fundo ou pelos seus cotistas, né? E depois ele mudou um artigo também na sequência que fala da possibilidade do administrador, na qualidade, né, na qualidade aí de administrador do fundo, né, representando aquele conjunto de bens, em oferecer, em prestar fiança, aval, obrigar-se, né, em obrigações, né, assumidas pelo fundo ou pelos seus cotistas também. Bom, essa redação, ela acabou criando um bafafá depois, né? O fato é que a lei, ela acabou vindo meio aberta mesmo, né? E eu esperava até mesmo uma regulamentação da CVM, e essa regulamentação veio, acho que na semana passada, a resolução 200, se a memória não me falha, né? Mas, curiosamente, ela veio um pouquinho mais simplificada do que eu esperava. Eu acho que vários colegas de mercado também esperavam um pouco mais de cores nisso, né? Porque, no final do dia, o que eu senti, pelo menos, numa análise muito preliminar dessa resolução,
é que a CVM ela só fez uma adequação de redação para o anexo da resolução 175. Se não me engano, o anexo que fala de FII é o 183, não lembro agora, mas o da resolução 175, que fala dos novos fundos, enfim, que dá a nova regulação dos fundos, etc. E o que a gente esperava, pelo menos, ô João, era que ela fosse fazer uma regulamentação um pouco mais assertiva. Mais detalhada? Exatamente sobre, por exemplo, vou te dar 2 exemplos que eu senti, tá? E se a gente conversar com outras pessoas de mercado, talvez elas tenham outras impressões e outras construções muito interessantes também. Mas o que eu senti preliminarmente foi, qual que é o nível de alavancagem que esse fundo pode ter? Ele pode se alavancar 100%? Né? Qual que é o... Não tem limite, não fala nada de limite. Não fala... Acho que equivocadamente, eu acho que aí seria uma contribuição boa da CVM nesse aspecto, de falar, mas até quanto? Podia já falar, olha, até 15%, 20%, 25%, eu não sei. Sim, o número, dá o número, mas o número, o que a gente tem, né? Pega aí os fundos hoje que estão alavancados com CRI, né? O que eles têm hoje alavancado? Qual que é o mais alavancado deles? Vamos fazer uma média, né? Vamos colocar um cap aqui. Uhum. Então, esse foi um ponto que eu senti falta. E uma coisa que me estranhou muito na redação da lei, e que a CVM também não supriu nesse aspecto, no meu entender, é essa questão da garantia pelo cotista, em nome de obrigações assumidas pelo cotista. Bom, peraí, se o cotista está dentro do fundo, eu entendo a gente ter uma alavancagem em nome de obrigações do fundo. Agora, em nome de obrigações assumidas pelo cotista, mas em que base se dá isso? Eu vou ter isso no regulamento? Vê se esse exemplo está certo aqui, desculpa te interromper, Lud. Seria como se eu fosse cotista de um fundo, eu assumo uma dívida, eu, João, pessoa física, assumi uma dívida, não sei se tem que ser imobiliário ou não, mas pode ser qualquer dívida, e o fundo assume essa responsabilidade minha? Exatamente. Tipo assim, assumir uma dívida. Pode ser. Nem fala sobre que tipo de dívida. Não fala sobre tipo. Peguei uma dívida de cartão de crédito, tô devendo 20 mil reais. O fundo pode assumir? O fundo tem ele, porque o fundo ele tem um regulamento, né? Ele tem uma lei, né? Uma lei que eu digo assim, ele tem as normas dele. Ele faz sentido, às vezes, né? Então o regulamento fala, olha. Crescer, tem uma oportunidade ali. Exato. Coloca as coisas dele, assume a responsabilidade e isso pode fazer parte de uma estratégia. Eu acho muito interessante, acho que realmente foi bem-vinda essa alteração legislativa, no sentido de você criar mais instrumentos para o gestor de gerir melhor o patrimônio do fundo. Né? O patrimônio do fundo não é imutável, as situações não são imutáveis, a gente vive num país que a taxa de juros muda, né, constantemente. Então, ele tem que ter essa flexibilidade até para trocar a dívida, uma dívida cara por uma dívida mais barata, né? Então, isso faz parte do jogo. Isso eu entendo para o fundo. O fundo tem um regulamento, você tem um objeto de investimento, você tem claramente para que aquele fundo surgiu e quanto tempo ele vai existir e tudo mais. Agora, para o cotista, não faz o menor sentido, né? Eu acho que esse é um ponto que, de fato, mereceria uma maior análise e regulação por parte da autarquia. Sim, legal. Acho que, a gente falou bastante, Lúcia. Eu só queria, para encerrar aqui, talvez falar de futuro, né? A gente falou um pouquinho muito de transações, a gente falou como que o mercado está atuando, como que essas operações evoluíram, mas o que você vê, principal de toda a área que você atua, que eu acho que está muito ligado a negócio, investidor estrangeiro, investimento imobiliário, societário, o que você imagina aqui que pode acontecer no nosso mercado? Qual que é a sua visão, até crítica de 2024, 2025, tanto do lado bom, do lado ruim? Você imagina que vai melhorar, vai piorar, que o mercado vai crescer e que não vai crescer? Eu queria ver um pouco da sua visão para frente. Olha, eu sou otimista, João. Então, brasileiro, né? Sou otimista, a gente tem que ser otimista, a gente já passou por muita coisa nesse mercado aí que não foi fácil, né? Testemunhamos várias situações aí que foram, de fato, muito desconfortáveis, né? Do ponto de vista macroeconômico e também na nossa realidade aqui do real estate. Eu acho que a gente tem tudo para ter um ano bom, né? Para destravar aí algumas coisas, para melhorar o mercado como um todo. Eu atribuo esse otimismo, digamos assim, ou esse julgamento meu, né? Que tomara aqui que não esteja errado, vou até bater aqui na madeira, né? Mas primeiramente, há um amadurecimento do mercado, né? Isso acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui nessa
nessa nossa conversa, né? Acho que o mercado está mais maduro, as gestoras estão mais profissionais, existe um melhor conhecimento, uma melhor educação dos investidores com relação ao instrumento que a gente está falando aqui, com relação às alternativas de investimento. Teve uma melhoria no cenário legal, né? A gente está tendo aí a conversa da reforma tributária, né? Que é algo complexo, mas que eu entendo que pode sim destravar muita coisa, principalmente para a construção civil, tá? Porque tem algumas modificações aí que podem privilegiar, podem ajudar muito o custo de construção, né? Isso melhora, de alguma forma, o custo do Brasil também. Temos a questão aí do mercado, tivemos aí essa questão aí dos Estados Unidos, né? Semana, todo mundo esperava, né, ter uma melhora aí na taxa de juros, não teve ainda. Então tem essa apreensão, né? E a gente sabe que enquanto isso não destravar lá fora, a gente também fica um pouco, né, fica um pouco sujeito aí a essa questão externa. Mas acho que a gente está tendo uma melhora aqui no cenário interno, né? Sim. Eu entendo que também existe um público consumidor, né, no Brasil em geral, para o mercado imobiliário. Então vamos falar de residencial, né? A gente vê aí Minha Casa Minha Vida, imobiliário, assim. Exato, as alterações legislativas que tivemos para Minha Casa Minha Vida, né? Os investidores que podem investir em multifamily for rental para esse público específico, né? A gente teve uma legislação aí de HIS, HMP aqui em São Paulo, né? O plano diretor privilegia muito isso, né? A lei de zoneamento. Então, todas essas alterações legislativas, elas adicionam uma modernização no mercado, né? E elas criam, acho que, condições muito positivas para fomentar o mercado imobiliário, especificamente. Legal, também. A gente também tem essa visão, espero que seja aqui 2 anos, quer dizer, 2 não, né? Mas daqui para frente as coisas também melhorem para fomentar, porque que nem, às vezes eu falo, o mercado imobiliário é desse tamanho, né? Acho que o mercado de capitais imobiliário ainda está aqui, assim, falta muito para conseguir crescer. E vocês que têm investimentos nos Estados Unidos, né, João, vocês devem fazer essa comparação. Eu, sempre que eu vou para lá, enfim, converso com os nossos clientes lá, eu fico impressionada como o mercado americano é pujante, né? Ele é um mercado que, assim, faça chuva, faça sol, tenha Biden, tenha Trump, ele tá lá sempre bem sucedido, né? Ele tá sempre bem sucedido. Quando tá ruim, sei lá, no residencial, o logístico continua bombando. E é um mercado bilionário, né? Trilionário, eu diria, né? Diferente do Brasil, que a gente estava até conversando ontem com um investidor americano, a gente falou, cara, no Brasil os fundos olham, sei lá, para as grandes cidades, São Paulo, Rio, algumas outras ali, e tem uma limitação de tamanho, né? Sei lá, 5, 6 cidades. Nos Estados Unidos, às vezes você pega uma cidade que você nunca viu na vida, e o tamanho do mercado imobiliário dela é maior do que, sei lá, do estado de São Paulo inteiro. Incrível. Então é muito grande, tem bastante mercado, a gente tenta até, às vezes, importar. Então, que nem a gente fez um prédio em Nova York, que a gente aplicou para 2 programas sociais, em que a gente destinava parte das unidades, se não me engano, eram 19 de 49, com aluguel mais barato para o workforce, lá, para o bombeiro, para o policial e tudo mais. A gente ganhava o benefício de isenção do IPTU deles e o potencial construtivo aumentava. Então, viabilizou o empreendimento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê o Minha Casa Minha Vida muito forte, tem alguns outros ali, mas não tem tanto, né? Algumas cidades, São Paulo tentou um pouquinho também, mas eu acho que tem espaço para crescer, a gente acredita, tenta importar de certo modo, conversar com o pessoal para fomentar, que eu acho que é um mercado que tem bastante a se desenvolver. Mas, acho que eu passei um pouquinho de tudo. Novamente, eu queria agradecer a sua presença, tá aqui, muito legal ouvir da sua história, ouvir a sua atuação, a sua opinião aqui, acho que é muito enriquecedor para todo mundo. Então, obrigado de novo. Se quiser dar alguma palavrinha final, alguma dica para o pessoal que quiser se aprofundar nesse assunto. Obrigado, Lud, pela participação. Uma dica que eu vou dar é leiam os livros que tem aí no mercado, que são muito bons. E um último que eu li foi a biografia do Sanzel. Eu falei dele, né, aqui na nossa conversa. E eu acabei de ler, acho que faz, sei lá, 3 semanas que eu li o livro contando a biografia dele, e é muito interessante. E ele, como eu, também era advogado, né? Só que ele foi para a parte de negócio. Eu fiquei na advocacia. Mas tá um pouco no negócio ainda também. Mas eu recomendo, sim, essa leitura. E muito obrigada mais uma vez. É um prazer aí poder
trocar uma ideia com vocês e participar aqui desse podcast. Legal. Pessoal, obrigado. Acompanha a gente nas redes também. Aproveita para curtir, dar like, compartilhar. Isso é fundamental para a gente, né? A gente está aqui para tentar disseminar um pouquinho de informação, trazendo gente tão legal aqui como a Lud. Obrigada. Obrigado, pessoal.